Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Teremos hoje agorinha aula de história, tá bom? Nossa saudação, nosso abraço caloroso, beleza? Aí a gente vai já fechar o livro 1 de história, olha que legal, tá certo? A partir de agora a gente vai começar a fechar nossos livros, né? E depois, antes de iniciar o livro 3, que todos já sabem, já podem vir pegar aqui no colégio, tá certo? Aí a gente vai fazendo umas revisõezinhas, tá bom? Das disciplinas que for terminando, enquanto vai terminando outras, porque a gente sabe, né? Português e matemática sempre demora mais um pouquinho, tá certo? Então vamos lá, nosso livro digital, pessoal, peguem por favor a história, tá bom? Página 248. Nós vamos fechar esse assunto sobre os quilombolas, né? O pessoal que foram lá para os quilombos, tá bom? E a gente já inicia hoje a parte sobre indígenas. Tudo bem? Acompanhe a leitura, por favor. Vida nas comunidades quilombolas. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Os quilombolas mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, música, vocabulário, religiosidade, artesanato e o modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida, ok? Então, o modo deles viver ali é tudo tradição que eles vão passando dos mais velhos para os mais novos, tá bom? Tudo eles tentam manter para não perder a origem, tá certo? A origem de onde eles vieram. E ali, você já sabe, né? Que eu falei para vocês, ali vai se misturando tudo, né? Com os indígenas, com os portugueses, né? Em particular, os europeus e principalmente os portugueses, tá bom? E não eram só de uma localidade, de um setor, de um país da África que vinham os negros, tá bom? De várias partes da África vinham negros e eles, né, tinham suas tradições particulares. Aí junta tudo aqui, né? E eles fazem um conjunto, né? Faz uma união dessas tradições, tá certo? Conheçam o exemplo dessas comunidades. Olha o senhor aí, né? Membro da comunidade quilombola Mesquita, localizado em Cidade Ocidental, lá em Goiás. Este quilombo foi criado em 1700, nossa, como é antigo, né, pessoal? E 46. E hoje abriga 785 famílias, né? Aí a gente vai juntar quantas famílias? 785. Quantas pessoas em cada família? Aí você tem um total bem maior de pessoas, né? Comunidade quilombola Sacopã, localizada Rio de Janeiro. A imagem está aí, viu, pessoal? Existe desde 1929. Ainda não foi titulada como terra quilombola. Sim, alguns locais ainda não receberam esse título, tá certo? Qual é a história? Os morros próximos à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. É uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Por isso, parte de seu território já foi ocupado por prédios e outras construções. Por isso, são proibidos de promover suas manifestações culturais. Eis a questão, né? Deles ainda não terem dado para essas pessoas, digamos assim, um papel, né? Registrando que aquelas terras ali são quilombos, tá bom? Que pertencem aos quilombolas desde, né? Olha só, 105 anos que tem o registro, assim, né, de vida que eles estão ali, as famílias, umas após as outras. Porém, como é uma área nobre, né, do Rio de Janeiro, claro que eles querem áreas nobres, né, com coisas nobres, para pessoas nobres, e por aí vai. População. Ainda resiste naquele local 9 famílias, tá certo? E o modo de vida? É considerado um quilombo urbano. Sim, porque esse aqui não está lá no meio do mato, como a gente disse, quando eles fugiam, né, para bem longe, tá certo? Uma grande área verde do meio da cidade, tá
certo? Os quilombolas criavam animais e tinham uma pensão, mas eles foram proibidos, tá? Mas foram proibidos de fazer isso. Por quê? Porque moram na cidade, tá bom? Vamos lá. As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse, que é aquele registro, aquele documento pessoal de suas terras. Ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Outras quase 1.700, bem mais, né? Só 29 tem um registro. Né? 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. Para conseguir a titulação de suas terras, eles precisam documentar que as terras onde se encontram eram remanescentes de antigos quilombos. Então, eles têm que provar que aquele local era um quilombo que sempre foi, tá certo? Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas. Por quem? Pelos grandes. Aí vem quem? Fazendeiros, né? Mineradoras. Esse pessoal que quer usar a terra para seu benefício próprio, tá bom? Aí aqui a gente tem um senhor de costas, né? A bandeira, ele tem Movimento das Comunidades Quilombolas do Maranhão, tá certo? Então vamos lá. Olha aqui um grupo, tá certo? De quilombolas na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro. Dançam jongo, que é o tipo lá, né, da dança, da música, né, para celebrar a posse de terra em 2015. Então, eles conseguiram em 2015 a posse das terras deles, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Depois que vocês assistirem esse videozinho que eu vou botar para vocês, tá certo? Da gastronomia afro-brasileira, porque foi juntando, né? Afro, dos africanos, brasileira, juntou aqui com a do Brasil. Aí vocês vão fazer, pessoal, né? Depois do videozinho, vocês vão dar aquele corte, fazer um mão na massa que tem aí, tá bom? Que você vai colocar VUF e você vai fazer o quê? Aguardar a correção, tá bom? Mas, por favor, depois do vídeo, dá o corte e vai fazer o mão na massa, beleza? Vamos assistir? Vamos, Líder Digital, nos colabore, por favor. Ah, beleza, vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Quando você clicar nesses alimentos, preste bem atenção, tá? Eu só quero aqueles que são de origem africana. Porém, eu já fiz um teste. Se você clicar em um que é de origem africana e ele tiver sobreposto uma imagem sobre a outra, ele vai dar tipo um erro. Então, você tenha cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Ó, azeite de dendê, acarajé, macarronada não. Tente novamente. É porque acabou o tempo. Vocês viram que tem um tempozinho cortando. Tudo bem? Então, vamos tentar novamente. Enquanto eu estava explicando, o tempo estava passando. Vamos lá. Azeite. Ó, viram que passou um X? Oba! Tapioca não. Tapioca é indígena, viu, gente? Azeite de dendê. Não quero macarronada. Ai, meu Deus, cuscuz fugiu. E você pode repetir, pessoal, as comidas, tá certo? Não, vatapá, cuscuz, muito bem, acarajé, vatapá, não, azeite, olha só, tá bom? Você chega, minha gente, quanto mais você conseguir, tá bom? Agora ele vai dizer quantos acertos você teve e quantos erros. Parabéns! Ó, por que deu 2 erros? Porque tinha uma imagem sobreposta, aí não foi. Beleza? Bom, dá o corte, responde e volta. Tá bom? Ok, vamos lá. Mão na massa. Tudo beleza? Tudo beleza. Vamos lá. Vamos ver V para as verdadeiras e F para as falsas. Tudo bem? Primeira, as comunidades quilombolas
tem forte ligação com seus antepassados? O que vocês diriam? V, muito bem. Eles têm fortes ligações, por isso que as tradições é muito presente, passada dos mais velhos para os mais novos, para não se perder no tempo, tá certo? De onde eles vieram, tá certo? Valorizar toda a força, o movimento dos antepassados também para chegarem até onde estão. As comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas? Não foram as senzalas que se transformaram em quilombos, tá bom? E sim, eles fugiram de lá, a maioria, tá certo? Fugiram do trabalho, às vezes eles não fugiam exatamente da senzala, mas eles estavam trabalhando no meio do campo, encontravam uma brechinha, fugiam, tá bom? Mas não foram as senzalas que se transformaram em quilombos, tá bom? Nem tinha como, porque ali era a terra dos donos deles, né? Como os brancos se achavam, né? Os donos. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de sua terra. Muito bem. Eles tentam ainda, muitos, né? Vocês viram, mais de 1000 até hoje, tentar, né, conseguir a posse, tá bom? Os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravos que fugiam das fazendas? Agora sim, viu? Que não eram nas senzalas, que se transformaram em quilombos, eles fugiam e se destinavam para esses locais muito distantes, de difícil acesso, tá bom? Que era para quê? Se esconder, fugiam das fazendas. Tudo bem? Beleza, faça a correção com a canetinha sim, pessoal, pode sim, tá bom? Vamos para as terras indígenas? Vamos lá. Assim como os quilombos, há muitos grupos indígenas à espera da marcação de suas terras. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas que as utilizam para suas atividades produtivas, não é isso? Estão ali produzindo seu alimento principalmente. Necessário ao seu bem-estar e à preservação de seus usos, seus costumes e suas tradições. Isso significa que os povos indígenas têm direito às terras que tradicionalmente habitam. Essas terras não podem ser vendidas, não, eles não podem, vamos vender essa terra e vamos morar no outro canto. Ou exploradas comercialmente. Porém, existem índios que usam a terra, pessoal, desculpa, comercialmente, tá bom? O que garante a preservação dos recursos naturais nelas existentes. Então, se ele continuar utilizando a terra, tá bom? Com toda a naturalidade indígena, tá bom? Sem trabalhar do jeito que o homem branco usa, trabalhando a natureza, que é bem diferente, né? Usa máquinas, usa muita coisa. Aí a gente vai, tá certo? Considerar que está sendo natural. Então, eles não podem explorar, tá certo? Para ganhar, assim, ó, dinheiro, destruindo muito a natureza. No entanto, muitas terras indígenas sofrem com invasões de madeireiras. Ficam nas florestas, né? Perto, próximo. Poceiros, que as pessoas querem se apossar daquelas terras, tá bom? Caçadores, olha aí, pessoal tirando nossos animais, né? Garimpeiros, porque eles descobrem que ali tem minerais, né? Para dar lucro. Com a instalação de hidrelétricas, porque tem os rios que correm, então são áreas que dá para aproveitar os rios, aí ele não quer nem saber quem está lá, tá bom? E com a construção de ferrovias e estradas. Olha só como é muita gente querendo meter o dedinho na terra dos outros, não é isso? A construção da hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, impactou o modo de vida do povo Juruna, que depende do rio Xingu para viver. Pois é, porque, gente, fazer uma hidrelétrica não é coisa pequena não, viu? Olha só, eles alagam uma enorme área, tá certo? Eles represam um rio, tá bom? Essas situações geram poluição nos rios, desmatamentos e alteração na biodiversidade. Lembra? Quanto de animais, né? Tiveram que fugir, às vezes eles têm que recolher alguns animais ou quantos morreram aí, tá certo? Dessa destruição da natureza, tá bom? E árvores, né? Não tem que pensar só na vida animal, na vida vegetal também. Tudo bem? Continuando, por favor. Vocês vão fazer essa atividade com a lupa na mão, com uma atividade complementar, tá bom? Escreve logo aí em cima, pessoal, dessa página aí,
tá bom? Escreve aí, para casa, ou então, atividade complementar, beleza? Tá bom? Vamos seguir adiante, por favor. Este Aprender Brincando que vocês gostam, vocês também vão ter aí um legal, tá? Um jogo legal, uma brincadeira legal, uma atividade legal, como você queira chamar, que é o desafio de um pé só. Então, você vai brincar e veja com quem pode brincar com você, né? Se divertir, tudo bem? Aprender brincando. Vamos lá, também é para casa, tá, pessoal? Povos indígenas nas cidades. Sim, existem povos indígenas que estão nas cidades. Atualmente são 462 as terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. A maioria se encontra nas regiões norte e centro-oeste. Uma parte muito pequena está no litoral, uma vez que os portugueses dizimaram muitos povos que viviam na região. Pois é. Aí eles foram se afastando cada vez mais, cada vez mais. E aqueles que ficavam mais no litoral, que é essas áreas que a gente conhece, né? Que tem praias. Então, eles foram, indo lá para o centro do Brasil e se escondendo, onde ficaria mais difícil acesso para serem encontrados. Tá certo? Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas e não possibilitam que os povos vivam delas. Não assim para sobreviver legal, bem, né? O crescimento das cidades englobou muitas das aldeias indígenas que existiam. As cidades foram crescendo, se desenvolvendo e aumentando, né? E terminou que englobou ali no meio aquela terra que era deles. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente vai ver esse exemplo, tá? Há 3 terras indígenas. As aldeias Jaraguá, Crucutu e Tenondé-Porã. Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras também. Aqui ele deu só o exemplo dessas 3 que são lá de São Paulo, tá certo? Olha aí, indígenas Guarani em Porto Alegre. Então, esses aqui em Porto Alegre, eles vão para a cidade, levam seus objetos, seu artesanato, que a gente chama, tá bom? E vão tentar ganhar um dinheirinho a mais vendendo, ok? Vamos lá. E este mão na massa, pessoal, também é tarefinha para casa, tá bom? Então, vocês vão fazer, tá bom? Eu nem vou escrever hoje não para vocês, tá bom? Mas vocês anotem aí, por favor. Anotem aí no papelzinho. 1, 2, 3 e... Beleza, já. Atividade complementar. 251, com a lupa na mão. 252, que é só diversão, aprender brincando. O mão na massa, que é essa que eu acabei de falar para vocês, está aí na tela, 253. E você não pode deixar, pessoal, de fazer, aquela atividadezinha, o que sei, o que não sei muito bem, mais ou menos, não aprendi. Isso aqui é uma autoavaliação para que você perceba o que você compreendeu, o que você não compreendeu. Então, é importante você fazer isso aqui, tá certo? O que eu não aprendi muito bem, eu tenho que estar sempre dando uma revisão, lendo um pouquinho, tá certo? Porque o que a gente compreendeu, beleza, tá bem compreendido. Tudo bem? Então, tchau e até a próxima. E beijo no coração de todos, tá certo? Até a próxima, pessoal.